Catarina, por gentileza. Alexandre Carlos de Souza, da Universidade do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, ela também é do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Antônia Maria Freitas Batista, Fundação Universidade do Amazonas. Então, vou fazer o seguinte, para eu não ir chamando, eu vou chamar os que estão vindo pela primeira vez. Eu sei, vou contar os 36, se não tiver, eu vou dar ausência por uma questão até de justiça. Gente. Tem ausência. Vamos ficar todos aqui em cima, fica melhor. E também próximos para que todos possam ver e fiquem juntos para a próxima. Eu sou nova. Eu estou retornando. Já me inscrevi, já paguei. Não, acho que vai ter mais de 36. Tinha associação. Então, às vezes ele vai te chamar. Chegando mais para cá, gente, mais para cá, por favor. O auditório ficou vazio. Bom, nós vamos começar a apresentação aqui do lado de cá. Mas é bom aproximar um pouquinho mais os maiores atrás para poder a gente juntar para uma foto também. Ou o time de futebol, homens na frente. Eu gostaria de alertar agora, nesse momento, gostaria que fosse adotado nas próximas, durante os próximos 2 dias, que é proibido a entrada aqui no recinto, ou com copo d'água, ou com alimento, tá? A direção pediu por gentileza que eu fizesse isso. Então, as pessoas entrem aqui realmente sem trazer nada de alimento ou de água, enfim, copo dessa natureza, ok? Muito obrigado. Boa tarde, Marcos Mendonça, CAPES. Boa tarde, meu nome é Vanderlei, eu sou da Fundação Universidade Federal de Rondônia. Boa tarde. Marcos Mendonça, CAPES, auditor-chefe. Vanderlei, sou da Universidade Federal de Rondônia, auditor, infelizmente não chefe, né? Meu nome é Jorge Vandermon, eu sou do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, o cargo de auditor. Meu nome é Daniel, também sou do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, cargo auditor. Apesar de trocar muito, né? Eu acho que mudou. Meu nome é Luiz Carlos, eu sou técnico em contabilidade da Unila de Foz do Iguaçu. Sou César Henrique Bueno, da Universidade de Integração Latino-Americana de Foz do Iguaçu, conhecida como Unila, sou administrador e sou atual chefe da auditoria lá. Boa tarde, meu nome é Jonathan, sou da Universidade Federal do Oeste do Pará, no cargo administrador, sou atual chefe também da auditoria. Olá, eu sou o Daniel, sou auditor da Universidade Federal de São Paulo. Boa tarde, eu sou o Leandro Targino, da Universidade Federal do Ceará, meu cargo é assistente administrativo. Olá, boa tarde, eu sou Leopoldo Viana, também sou da UFC e sou assistente administrativo. Boa tarde, eu sou Cristiane Fujimoto, sou auditora da Universidade Federal da Bahia. Boa tarde, meu nome é Juliana, sou auditora na Universidade Federal do Espírito Santo. Boa tarde, meu nome é Carlos, sou auditor do Instituto Federal da Paraíba. Boa tarde, Caliane, do Instituto Federal da Paraíba, auditor também. Boa tarde, sou Ruth, da Universidade Federal de Pernambuco, sou auditora adjunta. Boa tarde, meu nome é Marcos Ubiratã, sou auditor do Instituto Federal da Paraíba. Boa tarde, meu nome é Noemes, sou contadora e eu estou aqui no Instituto Federal de São Paulo. Meu nome é Fábio, eu sou do Instituto Federal de Goiânia, auditor. Boa tarde, meu nome é Cristiano,
sou do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, assistente de administração. Boa tarde, eu sou José Augusto Costa, do Instituto Federal de Goiás. Boa tarde, meu nome é Daniel, sou do Instituto Federal de Brasília. Boa tarde, meu nome é Milene, eu sou auditora do Instituto Federal do Ceará. Boa tarde a todos, meu nome é Cristina Poças, eu sou no cargo de contadora e também exerço a função de auditora adjunta da Universidade Federal de Minas Gerais. Boa tarde, meu nome é Dirlândia e eu sou auditora no Instituto Federal do Ceará. Boa tarde a todos, meu nome é Rosa Eunice, eu sou a auditora-chefe da Universidade Federal de Sergipe. Boa tarde a todos, eu sou Zenilton Melo, do SB Quari, vinculado ao UFAM. Eu sou a Dona Antônia, auditora do I7 de Itacoatiara, da Universidade do Amazonas. Boa tarde, meu nome é Alexandre, sou auditor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Boa tarde, meu nome é Alcimara e eu sou auditora do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Boa tarde, meu nome é Diego, sou auditor do Instituto Federal do Mineiro, Campus Uberaba. Boa tarde, meu nome é Jordânia Fopa, auditora. Universidade Federal do Oeste do Pará. Leiliane, sou do Instituto Federal de Rondônia, sou a chefe da auditoria interna, porque só tem eu mesma, né? Papai não. É verdade. Já fui, né? Já fui da auditoria interna de 2005 a 2008 e fui nomeada posteriormente diretora de administração. Agora estou retornando às origens de novo como auditora interna, agora novamente do Instituto Federal de Rondônia. E é um prazer estar aqui novamente com vocês. Vi alguns, né, conhecidos na minha época, já tinha muito mais gente que eu conhecia, agora tem pessoas novas, né? E é um prazer estar aqui. Estamos aí, né? Vamos começar o trabalho novamente. Boa tarde, meu nome é Juliano, eu sou do Instituto Federal de Sergipe. Edson Frazão, da Universidade Federal do Pará. Boa tarde, eu sou o Rodrigo Jacóia, da Universidade Federal de Juiz de Fora, como a maioria aqui é auditor também, ou quase todos, né? Quem não é auditor aqui? São poucos. Contador ou auditor? E estou aí para contribuir com a nova classe da qual eu faço parte. Boa tarde, meu nome é Leonardo, Instituto Federal Goiano, Campos de Pará. Bom, gente, vamos chegar um pouquinho mais para poder tirar uma foto de todos vocês. Por favor, aí bem próximos, alguns para trás, talvez alguns aqui na frente, os menores. 3 ou 4 filas, isso. Abaixa. Faça aí o time de futebol aí na frente. Aqui, vocês estão fora, chega mais para cá. Normando, tira a cabeça daí, Normando. Normando! Pode até se convidar dentro dos 10%. Beijão. Todos sejam bem-vindos, né, à associação. Nós, a maioria eu já falei ou por e-mail, ou falei por telefone, mas tivemos finalmente a oportunidade de conhecê-los.
Nós temos, de acordo com a pauta, está colocada a pauta, nós temos um assunto que eu quero justificar a colocação, algumas alterações, e não abrangentes, mas que, pela experiência das conversas que eu tenho tido recentemente, TCU, no CGU, no próprio Ministério da Educação, a gente precisa organizar a associação para que ela seja, na verdade, né, o aparelho de defesa nossa, aquela que está alicerçada pela presença de vocês, pela filiação de todos vocês, pelo que hoje nós representamos. No início do ano, do lançamento da cartilha, que tem merecido bastante críticas, etc., mas a assessoria especial lá do controle interno do MEC teve a simpatia, né, a delicadeza de incluir a associação FONAI-MEC no lançamento, com a presença do ministro Mercadante, né, Aloysio Mercadante e Jorge Age. Foi uma reunião onde constavam poucas autoridades, foi restrito, não foi aberto. Tinha representação dos auditores, dos reitores, né? Representação do pessoal da Andipes. E eu sei que o Sérgio, também por ocasião do decreto, lembrou do FONAI, a Santinha e mais outras pessoas ajudaram algumas sugestões que nós encaminhamos, e na cartilha consta a presença do FONAI. E aí, o que eu tenho agora, brigado inclusive na proposta, é que, agora em diante, a gente passe a chamar o nome como deveria ser, Associação FONAI-MEC. Isso tem a força de marketing, marcar, principalmente quando a gente fala em associação, fica muito mais forte do que falar FONAI ou FONAI-MEC. Nós estamos vivendo um momento que a gente está se estruturando para praticar aquilo que é possível dentro da nossa capacidade, primeiro as administrativas, e buscar apoios políticos, né, para uma das nossas itens que consta no Estatuto. Estamos reforçando, inclusive, a defesa de um plano de carreira. Então, não vai ser mais, de maneira alguma, uma coisa inválida dizer, falarmos em plano de carreira para todos nós. Até então, em 2010, nós tivemos uma reunião onde falávamos de gratificação. E houve os desencontros, e eu tinha prometido que durante 3 anos eu não falaria em melhoria, porque num fórum que houve em Goiânia, se eu não me engano, foi Goiânia, já tinham falado que primeiro a gente mostrasse serviço, para depois falar em melhoria. Isso gerou, inclusive, os debates. O Murta, né, ficou por um tempo marcado porque tomou uma posição diferente sobre isso, defendeu. E depois, quando eu ainda não tinha tanta receptividade que eu tenho, como eu tenho hoje na Secretaria Federal de Controle, quiseram, de certa forma, criticar. Eu disse, era um fórum. E o fórum é o local que nós temos para falar. E eu não vou caçar a fala de nenhum associado, de qualquer pessoa que integra o fórum, a esse debate, a essa liberdade. Então, quem vier aqui para algum debate tem que estar aberto. Tá? É o princípio da democracia. Ó. Ouvir, saber ouvir, mas naquela oportunidade, sério, que primeiro a gente apresentasse serviço. E como é que eu comecei a mexer nesse negócio em 2013? Porque completou os 3 anos. Né? E por que eu voltei a falar com tanta... estou sendo até chato, pelo fato muito simples. Lá em 2010, a base de 2009, se eu não me engano, né, tinha, acho que era 12 ou 15 certificações com irregularidade nas contas
dos gestores. E eu tomo como referência as contas, as certificações dos reitores, dos gestores, como uma prática de positividade da ação da auditoria, né? E o ano passado, se eu não me engano, um ou dois apenas irregulares. Então eu disse, está aí demonstrado. Nós temos hoje 445 pessoas registradas, cadastradas, não todos são associadas. Temos 445 no nosso site. Temos 351 pessoas hoje filiadas à associação. Mas tem algumas pessoas também que fizeram filiação para participar do fórum, porque o fórum é dos associados, e agora mais do que nunca, porque ninguém está custeando o nosso fórum, somos nós mesmos. Tudo que nós temos aqui, tudo que estamos gastando, é da arrecadação. Estamos organizados para isso. E aí eu disse, olha, finalmente vou falar sobre uma série de coisas, porque agora é o momento. Tá? Mas, e voltando à conversa, então, o que me deixou muito feliz é que quando eu cheguei lá no cerimonial lá do gabinete, que a pessoa que estava não me conhecia pessoalmente, perguntou o meu nome, né, para identificar na relação. Aí eu falei, eu sou Francisco Monteiro. Ele disse, o presidente do FONAI. E aí isso me deixou muito vaidoso. Então o FONAI, basta o nome, estão aliando já a pessoa que está. Então isso para todos nós é um avanço muito grande, né? E eu tenho um sentimento de realização, eu sou uma pessoa otimista. Eu, quando me desinteresso por uma coisa, eu esqueço com a maior facilidade, não quero saber. Tenho uma certeza dos senhores que o dia que eu deixar essa presidência, eu serei um cordeiro tranquilamente aí, como eu sou, vou participar e vou respeitar, né? E fico feliz também que os que antecederam a mim também entenderam como é que deve ser. Então essa é a postura, não vou me meter em coisíssima nenhuma, vou contribuir, se precisar, tudo bem. Mas nós precisamos realmente nos fazer presente em algumas coisas. É insuportável a situação nossa, segundo o orçamento da União, o maior orçamento da União, 3,41 do produto interno bruto, tudo que a sociedade produz, nós estamos administrando através de manutenção, através de investimento, crescimento. A função educação foi a que mais cresceu nessa década, disparado, desde do final da década passada e nessa década. Nós temos um rol de responsabilidade. Quando tudo está bom, ninguém se lembra da auditoria. Mas quando a coisa começa a ficar preta, tem que falar, complicada, aí o auditor corre para cá, vem para lá, enfim. Mas não se lembram do que nós fazemos. Quando terminou a reunião hoje aqui, encontrei com o Dr. Fábio ali fora. E ele dizia, é uma surpresa o Ministério não estar auxiliando vocês para a realização dessa capacitação. Constatei um auditório cheio de pessoas responsáveis, interessadas, e estranho isso. Eu disse, o senhor não sabe ainda o que é mais estranho. É o que nós recebemos. Aí o que é que você recebe? Não é 90% do que ganha um auditor fiscal, como diz a legislação? Eu disse, vamos fazer o seguinte, vamos ficar com os 10%, que já é um bom número. Pois bem, e nós agora temos uma representação jurídica. Nós podemos dizer que representa. Em função disso, eu estive, a primeira coisa, me permita, eu vou inverter, dar informes, depois, vocês concordam? Eu dou um informe, depois a gente, para a parte deliberativa. Alguma objeção? Porque senão eu estou atropelando também um pouquinho. Alguma objeção? Ok. Então, eu estava levando, a primeira discussão que eu levei foi lá na CGU com relação ao questionar, e eu questionei, que o Conselho Universitário seja um conselho diretor. E fui argumentando. Saiu o regimento, o Estatuto Geral do Correios, e lá, assinado pela presidente,
ela definia o que é o Conselho Diretor, constituído de pessoas que têm a formação técnica, né, capacitada para avaliar. E fui na área da auditoria, isso aí da auditoria. E vi que o Conselho Universitário, vocês sabem, não é um conselho técnico. É consultivo, é deliberativo, mas é uma coisa que não está escrito lá, extremamente e somente político. E nós, auditoria, se formos levar, como exige, tudo que for, eu não estou dizendo que seja em todos os lugares não, mas imaginem os senhores, na minha universidade são 53 membros, cada um atirando para um lado. E outra coisa, este ano eu mandei o PAINT para aprovação e não estava presente, e aí pediram que o chefe da auditoria estivesse para apresentar. Não aprovaram, arrumaram o negócio, e a pessoa que foi me representar tinha toda a legitimidade, porque era meu substituto, mas o Francisco e tal. E quando eu fui lá, que eu coloquei a mesma coisa que ele tinha dito, apenas eu apresentei em PowerPoint os assuntos, 3 ou 4 assuntos, e fixei o olhar em cada um, e tem alguma dúvida, não tem dúvida, aprovado. Então, é isso que nos preocupa. Então, para que serve o conselho? Agora, por que isso? Porque no PAINT não tem questões críticas. Como é que você vai pegar um relatório, como querem, onde eu digo, tiro uma foto de um desmanche do almoxarifado, por exemplo, sou um membro assessor, encaminho para o reitor e entrego lá ao conselho. Você imagina isso um pouquinho antes de uma eleitoral, como é que chama? Não, eleição não, porque é consulta eleitoral, a repercussão disso, né? Aí vai ficar mal vai ficar o reitor, vai ficar todo mundo mal, e aí vão usar instrumento. Então, é preciso ver direitinho. Aí eu fui à CGU e coloquei algumas discussões, de se precisamos rever o 3.591. Do jeito que está, não tem condição. Isso não serve para nada. Ninguém defende a gente. Ninguém. Né? E aí eu tenho uma promessa de que a gente discutisse, visse como deveria ser. Perguntava se tinha alguma alternativa. Eu disse, a alternativa que eu tenho não está construída. Agora, também eu acho que não deve ser junto ao reitor. Quer dizer, é uma opinião minha. Tá? Apesar de eu estar falando, estava falando naquele momento, era o presidente que estava falando, eu não tinha nem conversado com vocês, mas alguma coisa tem que ser feita. Tá? Mas também, se a gente colocar aqui e achar por unanimidade que deve ser reitor, deve ser conselho, essa é a defesa. Por isso que está em stand-by o assunto, meu retorno, mas eu imagino alguma outra coisa que é um pouquinho maior do que isso. Eu imagino que para fazer o que nós queremos tem um argumento muito grande. Aliás, foi a partir disso que deu o argumento. Por quê? Porque eu imagino que a gente possa encaminhar, mas antes eu vou falar, eu tive também uma reunião com a saída do Sérgio, lá da assessoria especial. Ele me convidou, queria conhecer, achou que a gente poderia bater um papo. Eu estive lá com 3 diretores e nós levamos umas 4 horas falando, e eu falei abertamente para ele o que eu imaginava. Eu imaginava, sim, que as auditorias pudessem ficar vinculadas tecnicamente às auditorias, porque o ministro tinha dito que não precisa carreira de auditor para fazer auditoria, qualquer pessoa pode fazer auditoria. Ele falou isso, né? Os 2 ministros se entenderam. Eu entendi isso, mas eu estou dizendo que eu entendi, pode ser até que ele tenha dito outra coisa. Eu entendi isso. E aí eu pensei muito, realmente, não precisa, auditor não precisa ter carreira, a auditoria precisa ter carreira. Né? E se nós criarmos a carreira dentro da auditoria, então, primeiro é ajustar o que nós temos, colocar dentro da auditoria, e os futuros vão entrar dentro de um projeto de entrada já estabelecendo regras. É auditoria técnica, vinculada a um órgão técnico que pode estar dentro do sistema. E eu só vi uma
uma situação que poderia ser favorável para nós. E foi o que eu disse para ela. Eu disse, olha, eu gostaria que o assessor transformasse ou numa secretaria ou uma assessoria de controle interno, mas fazendo o papel, ou fazendo o papel setorial do Sistema Federal de Controle. Ele disse, mas aí quer voltar a ser a CISED? Se for possível, sim. Porque lá na saúde tem um departamento de auditoria, o DENASUS. Qual é o problema? Não precisou. Aí também ele falou, olha, existe uma coisa corrente na CGU, né, eu tenho prova disso aí, de que vocês andavam lá querendo entrar na carreira. Eu disse, a associação não tem interesse de entrar na carreira de analista federal de controle. Nós não queremos isso. Primeiro porque não vai conseguir, eu não vou me iludir. Já passou o tempo da ilusão, né? Passamos muito tempo, temos 19 anos de fora, essa discussão é recorrente. E eu disse que não interessava. Agora interessava uma carreira sim que tivesse dentro do Ministério da Educação. Tá? Deixa eu localizar aqui. Aqui a gente, projeto carreira. E aí o que é que me passou pela cabeça? É o seguinte, eu tenho uma maneira de ter, às vezes, ideias. Eu estou tomando banho, de repente vem uma ideia, eu saio dali, onde eu estou, escrevo. E nós tivemos uma discussão antes em Brasília, a diretoria, em que a gente olhou toda a carreira que tem no Ministério da Educação. Então não permite a gente sair de uma carreira da educação para ir para outra. Eu disse, mas se não sair da educação, é apenas pegar o auditor, que é um grupo diferenciado, o que não pode a gente fazer parte de uma massa igual o PCCETAI. Está na hora da gente dizer que não tem condição. Nos nivelar, com todo respeito, o que faz uma atividade de serviços gerais, que também é sistema, eles que briguem para lá, né? Outras atividades, a pessoa de contabilidade agora está com a perspectiva da carreira de contador, mas eu imagino um simples economista que não atue na auditoria e o economista que atua na auditoria. É uma diferença estúpida, né? O economista que não tem na auditoria, não tem PAINT, não tem RAINT, não tem nota técnica, não tem SA, não tem nada, chega às 8, se tiver que chegar às 8, e sai meio-dia e não tem, e acabou, está cumprindo horário. Então, não, cumpre uma série de coisas e mais aborrecimento. Então, nós não podemos ficar nessa massa. Aí eu disse para ele o seguinte, que via na assessoria uma forma de vincular tecnicamente a auditoria à secretaria ou assessoria especial de controle interno. Tudo bem, né? E disse, eu defendo isso. E eu não vou esconder. Nós vamos brigar. E isso que nós temos interesse que aconteça, porque aí sim, nós podemos entrar numa das carreiras já formadas dentro do Ministério, né? Ficar com lotação nas instituições, do mesmo jeito, mas estar naquela carreira que contemple as outras auditorias. A auditoria do INEP, então eu tomei com base CAPES, INEP, FNDE, e vi o plano de carreira deles. Então, salário é de 8 a 13 mil reais, está aqui. Eu vou mostrar para os senhores daqui a pouco. Eu não inventei nada, né? Mas nós estamos apenas na construção. Então, o que é que a gente queria? Queremos criar um sistema integrado de auditorias internas federais do Ministério da Educação, né? Esse nome aqui ainda, porque isso aqui já foi tanto nome, eu estou em meio de uma hora fazer uma sigla feia, mas por enquanto está aí. Então, né, nós precisamos de um projeto. Então, falei o tempo todo, janeiro, fevereiro e março, eu estava só falando a ideia construída na minha cabeça. Comecei a escrever um pouquinho e vamos ver, passar para uma confecção técnica, mas tive na CESU, levantei a situação, por exemplo, das universidades. No CETEC eu não consegui, mas lá na CESU eu consegui. Nós temos, por exemplo, eu tenho todos os dados das universidades. Atualmente são 202 servidores que integram as universidades, dos quais 104 são auditores. Auditor é uma situação, como o ministro disse, que qualquer um poderia fazer auditoria.
Ele disse isso. Aí eu disse, eu sempre alertei que estava equivocado, as pessoas, eu sou auditor, eu sou carreira, não tem carreira de auditor não, tem cargo de auditor. A realidade é essa, porque a gente vê o que se fala, e nós não somos outra coisa, nível superior, nada mais do que nível superior. Tá? O papel de auditor, mas se não tiver auditor, o trabalho da auditoria realmente é executado por outra pessoa que está lá na auditoria. E tenho certeza, e vi aqui na auditoria, que não tem um auditor. Tá? Então eu conversei com o Bessa e recentemente voltei a reencontrar com ele, e ele me disse que tinha levado o assunto ao Paim, né? E que o doutor Paim tinha dito, bom, como é que estão querendo isso aí, porque vamos contrariar o artigo 207, vamos tirar a autonomia, dos reitores, não vão aceitar isso. E aí depois eu conversei com ele e disse, olha, partindo do ministro, inclusive se for aceita essa coisa nós nos conversemos, porque todo mundo está falando em valorização da auditoria. Esse é voz recorrente. Os acórdão, chega, né? Está lá no acordo, inclusive na minha, está lá, houve uma auditoria no hospital, dizendo que enquanto não foi instalado a auditoria no hospital, que a auditoria, né, recomendando ao dirigente que a minha auditoria tinha que melhorar em qualidade, dar apoio, etc, etc, etc. Aí eu pergunto, o que é valorizar a auditoria que não seja na base onde a gente trabalha? Não tem valorização se não mexer na questão remuneratória. Não interessa a ninguém. Nós temos responsabilidade, é diferente. Mas essa valorização de botar um birô novinho, trocar um computador, isso não vale nada para nós. O que vale é ter uma linha de estrutura, de respeito, de valorização, sim, de reconhecimento, sim. Procedimento ético com a auditoria. Isso vale. Né? Mas, com relação ao artigo 207, depois eu falei para ele, olha, qualquer situação encaminhada pelo ministro, os reitores vão atender. Eu disse para ele também que quando as universidades, eu falei universidade, eu falei nos institutos, tem problema de aumentar o quadro pessoal, eles vão à CESU. Aí a CESU faz o quê? Encaminha os problemas para o planejamento, discute o projeto a nível. Quando tem problema de orçamento, vão à SPO. A SPO faz o quê? Discute também com o planejamento. Quando nós temos auditoria, nós vamos aonde? Canto nenhum. Não tem referência para discutir. Então, é o momento da assessoria realmente se colocar, essa é a ideia, de colocar como órgão. E ele me dizia, mas vai ser um superpoder. Eu disse, se você tiver superpoder, nós também vamos ser poderosos. Porque você é a pessoa mais próxima do ministro. E ministro todo mundo respeita. Agora, a gente não entra na Andifes. E eu disse isso a ele. Não entramos na Andifes, não temos como levar assunto nunca. A única pessoa que foi convidada uma vez para ir à Andifes nesse tempo todo aí foi a Ana Lúcia, quando foi coordenadora do FONAI, ela esteve lá falando. Nunca procuraram saber. Eu mandei umas 2 vezes ofício, nem dizer assim que não ia ninguém ou representar, nada. Então, e nós somos uma categoria diferenciada, nós sabemos de legislação normativa, sabemos de tudo, de procedimento administrativo, sabemos de PAD, então sabemos de tudo. E agora vamos dar ainda um calhamaço de instrumento para saber mais ainda. E o nada. Né? Pois é. Então, a associação hoje tem condição realmente de brigar. Eu não tenho dúvida disso. Mas eu comecei a escrever, né, dizendo sobre a nossa história rapidamente, dizendo que nós, só para ver a recente história do controle interno federal, demonstra uma crescente valorização do conjunto que integra organismo central, pessoal e estrutura administrativa de atuação, né, constituindo um marco onde se destaca o constante acompanhamento das realizações dos gastos públicos, com total integração do Sistema Federal de Controle Interno e Sistema Federal de Controle Externo, sem considerar a importância das auditorias base desse sistema. Então, nós estamos lá na ponta e muita gente diz assim, mas a gente não faz o controle interno. Como não? Como avaliar os instrumentos? Nós estamos a avaliar os instrumentos, nós estamos fazendo o controle, estamos integrando o sistema, não tem acordo. Né? Então, essas questões são discutidas. Quando eu cheguei lá na CGU,
E lá com o doutor Gustavo Roriz, ele disse, olha, você sabia, eu não sabia que tinha sido criada a Secretaria de Controle Externo, né, da Educação, que é o doutor Marcelo, deverá estar aqui amanhã, eu fiz um convite, não sei se ele vem. E aí ele disse, olha, procure o doutor Marcelo para conversar com ele, fale da associação do FONAI, que eu já disse, ele está lhe aguardando. Marquei uma audiência, fui conversar com ele sobre a auditoria. E esse lenga-lenga todo aqui, né, porque é o seguinte, você chega no TCU, estão construindo um prédio, mas o outro prédio novo acomoda todo mundo com bastante. Então você vive num mundo de facilidades, assim, pelo menos de ambiente agradável, satisfatório, diferente das nossas mesinhas, coisa em cima, né? Coisa quebrada, enfim, aquelas coisas que estão lá. Então é uma realidade totalmente diferente. E aí o cara ganha, né, subsídio, não sabe o que é salário, não sabe o que é vencimento, o que é diferente, é subsídio, gente. E aí quando ele, não, porque nós vamos agora fazer um trabalho, vamos avaliar, disse, olha, eu, graças a Deus, não estou nesse rol de avaliação, quem disseram, eram 27 universidades, 17 institutos que estão na avaliação. Eu disse, vou lá, você não precisa nem ir, porque lá na universidade é uma situação crítica. Nós vamos ter muita dificuldade. Porque você trabalha assim, tirando o chefe e alguns funcionários, as pessoas fazem porque gostam do chefe, mas não tem uma coisa que você se prenda, com toda sinceridade. E aí, depois de alguns debates, eu disse, olha, eu gostaria que nos acordos que o senhor colocasse aí, recomendasse, por gentileza, que o Ministério do Planejamento e Educação se unisse em forças para ver toda a estruturação, desde a composição salarial, etc, para uma melhor integração com o Sistema Federal de Controle Externo. Ele disse, eu não posso fazer isso, porque isso é uma ingerência. Eu disse, eu também acho que o senhor não pode. Mas o Tribunal de Contas da União, lá no finalzinho da década de 90, 96 em diante, teve um acordo em que disse que o Sistema Federal de Controle Interno precisava se organizar. Surgiu o quê? Controladoria Geral da União. Eu disse, se o acordo de vocês foram tão consistentes, lembre da educação, porque não adianta querer mexer, pegar a 3.591, mexer horizontalmente, porque ninguém quer carreira diferente. Né? Então, por exemplo, o que é que o Ministério da Agricultura, o Ministério da Saúde, da Previdência, do Trabalho, vai querer com carreira de auditoria? Nada. Eles estão resolvidos. A base salarial é boa, é só pegar aí a base remuneratória e ver. Agora, quando chega na gente, nós somos 2.800, não sei o quê, 4.000, etc. Isso aí. Né? E aí eu disse, então, o senhor tem força para colocar isso? Eu disse, não, então vamos voltar para conversar mais adiante, a gente pode retomar. Eu disse, olha, eu não estou querendo que resolva o nosso problema de salarial, não. Eu quero apenas que crie um instrumento diferente daquilo que está aqui na geral, uma caixazinha. Reforçar, valorizar, dar suporte para tudo isso, não vai resolver nada. O 2731, o famoso acórdão da Fundação de Apoio, está lá, mas não podia falar, reforçar, botar. O que aconteceu? Muitos senhores estão aqui graças ao 2731. Não tenha dúvida disso. Cresceu, mas o que mudou? Nada. Né? Então não mudou nada, porque apenas inchou um pouco. E é preciso, vai inchar muito mais, porque a expansão, principalmente dos institutos federais, vão levar a isso. Tá? Aí eu comecei a escrever da composição da estrutura, né, falando o que queria compor, os órgãos que compõem o Ministério, aqueles que talvez não interessem, a gente retire daqui, mas a vinculação, né, nós teríamos uma vinculação. A estruturação, eu já escrevi alguma coisa, depois a gente vai. Mas eu quero vir principalmente para aqui. A base da estrutura dos cargos que a gente poderia imaginar dentro, né, do que eu chamo do que seria um plano de cargo, porque existe no Ministério especialistas em financiamento da educação. Eu acho que é a INEP, o CAPES, está lá. E a gente fazer o nosso partindo dali, com os salários dali.
Eu imaginava o seguinte, para contemplar todo mundo, por isso que também eu tinha pedido lá o Lessa, a Cristiane disse que já encaminhou, para a gente saber quais são as pessoas que integram hoje, né, e mandado pelo dirigente, que integram a auditoria, além do chefe, todos aqueles que integram a auditoria em determinado momento. E depois eu tinha pedido, eu já tinha falado com o Dr. Valdir Agapito, mas primeiramente a assessoria ia fazer isso. E depois é como se fosse criar um banco, porque eles vão fazer quem é quem lá na CGU, botar todo mundo quem é quem das auditorias do Ministério da Educação. E o que me deixa, é que eu gostaria de saber em determinado momento, se tiver que ter argumentos, né, o que é que a gente vai tomar como parâmetro, porque senão quando começar a falar, estão mexendo nisso aí, vem um monte de gente, vai acabar complicando mais ainda. Porque vejam, senhores, nós somos 194 mil servidores técnico-administrativos na educação. Para mexer no PCCETAI tem que mexer nesse contingente. Não vai mexer. A Fazubra, me foi dito lá na CESU, que é quem não deixa melhorar o salário do pessoal do nível superior. E o ministro e a assessoria dele tem um argumento muito forte e é válido. Vamos lá, o nível médio, o assistente de administração, a atividade do assistente de administração no mercado, o salário é um salário mínimo e mais alguma coisa, e meia, essa é a realidade. Mas esse salário está topado no nível superior, então é uma irrealidade. Se levar ao nível superior e eles querem que puxe, aí diz que vai fugir mais ainda da realidade. Então, não só porque o outro não quer ficar e o outro não deixa ir porque fica longe e essa briga, e nós somos minoria, nível superior é minoria, e nesse tiroteio todo, como diz lá na minha terra, né, quando começa as confusões, tem um tiroteio, estamos nós, sem solução. Agora, está na hora, independente da questão processual aí que estão correndo, a ação, etc., nós precisamos realmente começar a tratar desse assunto, e é o que eu estou trazendo para a plenária para dizer aos senhores. Então eu tinha pensado o seguinte: carga assistente, principais atribuição, auxiliar na tarefa de suporte, realizando atividade em qualquer área da instituição. Né? Principais atribuições aí, teríamos assistente técnico, executar a tarefa de suporte, realizando atividade em qualquer área da instituição. Né? E o especialista realizar análise, orientar, acompanhar, então é realmente a atividade desempenhada pelo auditor. Os pré-requisitos do momento seria no assistente, ensino fundamental, no dia técnico seria ensino médio completo, e aqui nível superior. Então todos estariam dentro disso aí. Agora, a partir do momento futuro, né, para ser assistente teria que ter ensino médio completo, aqui era só em fundamental, para assistente técnico ensino superior completo, e aí sim, para o especialista, formação em ciências contábeis, econômicas, engenharia civil e administração. Pois não? Não, mas é bom, é por isso que às vezes passa, né? Não foi omissão, não, foi esquecer. Aliás, não foi de propósito. Mais uma, então, sem problema nenhum, vale a pena. E também quero dizer para os senhores o seguinte: o pessoal de engenharia tem uma proposta já no MEC pedindo. Deixa eu ver. Leiam-se direito, senão me desconcerta aqui. O pessoal os engenheiros estão com um projeto lá, já deram entrada, estão tratando disso, já tiveram uma conversa, que eu sei, no Congresso. O que é que nós vamos fazer? Eu estou adiantando uma coisa para vocês saberem que alguma coisa nós estamos trabalhando. Nós vamos pegar uma pessoa que saiba trabalhar em plano de carreira, tá? E a associação, se tiver o aval de vocês, se não, vai por aqui e dizer, olha, vamos fazer uma coisa. Atualmente o Papa é sul-americano, São Francisco está em alta, vamos acender uma vela para ele para ver o que acontece. Essa é a alternativa. Ou a gente mexe ou espera acontecer alguma coisa. Tá? E se a gente tiver um aval, nós vamos mexer. Vamos voltar a discutir aqui. Esse aqui é o primeiro momento. Quero dizer aos senhores que no próprio Ministério me disseram, tem alguém do Paraná aqui? Pois é, me disseram que o grande aliado, viu, do Paraná
é um deputado chamado, o primeiro nome esqueci, mas sei que é Graziani, é isso? É o homem que defende a educação. Disse, olha, faça um projeto, vai conversar com ele. Eu já tenho algumas referências, alguns deputados do meu estado lá, que eu já conversei com o Maurício Quintela, que é um deputado, né, lá da base do governo, né? Agora o pessoal da Federal Catarinense, a Danilton, me procurou, disse que poderia também articular uma conversa com a Idélia Savati, né? Eli Savati,